Então, eles estão dizendo que esse acaso, né, incrível poderia ter ocorrido aqui apenas uma vez. A partir desse ponto, a reprodução se encarregaria, né, de povoar o mundo, os mares primitivos. Eu pedi para vocês guardarem, né, uma informação do slide sobre a definição da vida, que uma das propriedades da vida ela tem que se reproduzir, só que essa reprodução só acontece através de uma célula pré-existente. Continuando, esse trecho eu tirei de um livro de microbiologia do ensino superior, e olha só o título. No próximo slide, pode passar. Pasteur e o fim da teoria da geração espontânea. O Louis Pasteur foi o pai da microbiologia, e com seus experimentos ele conseguiu provar que vida só provém de vida, né? Não tem como ela surgir de forma espontânea. Então, passando aqui. Nesse livro de biologia, né, do ensino médio, ele continua. Pasteur mostrou que, em condições atuais, a vida não nasce da matéria bruta. No entanto, pelo menos uma vez, aí eles repetem, pelo menos uma vez, a vida deve ter surgido da matéria bruta, em circunstâncias muito especiais e favoráveis da Terra primitiva. Pode passar o próximo também. Então, olha só, tem um entrave aqui. A genética, né, é um mistério não resolvido nas especulações sobre a origem da vida. Nós sabemos que o gene, né, como estava lá exemplificado no primeiro slide, o material genético é o que dá origem a tudo, né, o código que vai ser traduzido nas proteínas. O seguinte, quando vocês olham para aquele slide ali, né, ele está cheio de informações, né, tem os textos, vocês conseguem ler. Se eu disser para vocês que tudo isso apareceu aqui por acaso, esse parágrafo todo apareceu por acaso, vocês vão acreditar? Logicamente não. Por quê? Porque tem uma inteligência, passa uma informação, né? Tem uma lógica ali. Então, é isso que acontece com o código genético. Pode passar. Aqui uma curiosidade para vocês. O Prêmio Nobel de Química, em 2003, ele foi para o Dr. Peter Agraway pela descoberta dos canais de água e pelos estudos mecanísticos estruturais dos canais de íon. Então, ali, aquele desenho está mostrando a membrana da célula, só a membraninha. Então, esse cara, ele ganhou o Prêmio Nobel, né, só por ter descoberto, não só, né, é um trabalho muito grande, mas, né, da membrana da célula, então ele ganhou o Prêmio Nobel. E a referência do qual eu tirei esse livro, o autor fala o seguinte, qual prêmio, né, deveria receber quem criou a célula completa? Pode passar. Aqui nós temos um artigo, né, internacional tratando sobre a evolução, né, das membranas e as proteínas de membrana. Pode passar. Aí, nesse trecho aí grifado, está falando o seguinte, está em inglês, mas eu nem traduzi não, porque está até bem fácil de ver. A origem biológica das membranas permanece obscura. Né, um artigo recente está falando isso. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês uma matéria, né, da Super Interessante, é um site bem conhecido. Esse site ele segue as publicações, né, dos evolucionistas naturalistas. E essa matéria está dizendo o seguinte, está falando sobre a origem da vida, né? Se no início tudo era RNA, como ele se reproduzia? Então, tem o DNA, né, e tem o RNA. O RNA é a molécula que transcreve o DNA. E os cientistas eles têm apostado nessa molécula de RNA como precursora da vida pelas propriedades que ela contém. Né? Ela consegue se autorreplicar, ela consegue ter um trabalho catalítico, né, que é de acelerar as reações, então, por isso, eles estão apostando nela. Pode passar. Esse texto aqui, eu vou ler ele todo porque é muito interessante. Você está vivo, parabéns. É um fato digno de nota. Não só porque você foi um espermatozoide vitorioso, em meio aos incontáveis outros que tentaram, sem sucesso, alcançar o óvulo, mas porque o próprio fato de que a vida surgiu na Terra é ridiculamente improvável. Os bloquinhos essenciais da vida, as proteínas, são imensas cadeias de bloquinhos menores, né, os aminoácidos. A vida, né, só utiliza 20 aminoácidos. Uma proteína razoavelmente longa, como o colágeno, contém 1055 aminoácidos. Eles precisam aparecer em uma ordem exata. Então, tem isso também, né? A questão da improbabilidade de surgir ao acaso é porque tem que ser numa sequência exata também, né? Por isso que eles disseram, qualquer erro é fatal. Se uma proteína ela for codificada de forma errada, né, se faltar um aminoácido ou tiver na sequência errada, pode causar uma doença no nosso corpo, no nosso organismo, ou essa proteína simplesmente não vai funcionar, não vai exercer o seu papel biológico. Né?
Então, quando, né, você olha para você, você é todo proteína, né? Nós temos proteína no DNA, no núcleo, né? Nós temos proteína nas células, nas membranas, todo o nosso corpo. Aí está falando do colágeno, né, que é essa proteína, faz parte do tecido conjuntivo, né, que é o tecido de sustentação de todo o nosso corpo. Quando a gente contrai o braço, né, tem as proteínas aqui, actina e miosina, nosso cabelo é proteína. Então, tudo é proteína. Né, não é só o que a gente toma lá na academia. Então, qual é a chance de uma proteína complexa desse jeito se formar espontaneamente na natureza? Para todos os efeitos, 0. São 1.055 posições, cada uma com 20 possíveis ocupantes. A chance de você, olha só isso, a chance de você ganhar 3 vezes seguidas na Mega Sena da Virada é bem maior. Mas é óbvio que nem o colágeno, nem as outras milhares de proteínas necessárias para o seu corpo funcionar são produzidos do nada, em um golpe de sorte. Os seres vivos vêm de fábrica com um manual de instruções chamado DNA, que contém o passo a passo para tudo o que você precisa. Eu não preciso nem explicar isso, pode passar. Essa foto, né, eu tirei no primeiro simpósio de Ciência e Fé que a gente realizou no Nubel, né, no ano passado, em outubro de 2020. A doutora Keila, ela é PhD em Fisiologia Vegetal, a professora também da UFMG, e ela estava falando também na apresentação dela sobre a casa, o planejamento. Pode passar. Ela estava falando sobre o relógio biológico que nós temos no nosso corpo. Né, que ele tem múltiplos mostradores em diferentes tecidos e órgãos do corpo, né, e ele funciona de acordo com complexos processos. Esse relógio biológico que nós temos, né, ele vai responder à questão da luz, né, o quanto de luz a gente recebe ou o quanto de luz a gente não recebe, né, questão do dia e noite, claro e escuro. Pode passar. Aí olha só o que essa matéria está dizendo. Fruto de milhões de anos de evolução da vida, sua função principal não é simplesmente responder aos estímulos externos, como a claridade trazida pelo nascer do sol ou a escuridão, mas se antecipar a estes acontecimentos, para o corpo se preparar para eles. Assim, não é por acaso que ele funciona em ciclos de 24 horas, justamente o período de rotação da Terra. Então, ali na primeira linha, vocês estão vendo, fruto de milhões de anos de evolução da vida. Já ali na antepenúltima linha está dizendo que não é por acaso. Então, a gente começa a encontrar essas contradições. Pode passar. Aqui nós temos a doutora Ana Maria Garzon, ela é PhD em Química, né? Foi uma apresentação que ela fez, que eu participei, e ela está mostrando ali esse artigo. Inclusive, né, doutora Ana, se estiver assistindo, um abraço. Esse artigo está falando justamente da estabilidade do RNA, aquela molécula que eu falei para vocês, né, que eles estão apostando para ser a precursora da vida. E olha só o que está falando. Eu não vou ler tudo, mas vou ler aqui o principal. Essa molécula, né, para ela ser a precursora da vida, ela tem que, no mínimo, ser estável. Olha só o que eles descobriram com os experimentos. Concluímos que uma origem da vida em alta temperatura, né, eles dizem que o RNA, essa molécula, surgiu nas fontes hidrotermais, né, há milhares de anos atrás. Então, eles dizem que isso pode ser possível, mas não pode envolver, quem lembra de genética, adenina, uracila, guanina e citosina, ou seja, as bases do RNA. Então, eles estão dizendo que é possível, mas não pode ter RNA, então não pode. Pode passar, por favor. Aí a doutora Ana está mostrando mais um artigo da Nature, aí dizendo sobre a química prebiótica e a intervenção humana. Né, os químicos, mais uma vez, querendo aí produzir em laboratório essas moléculas. E é interessante ver que o quanto que eles frisam, né, que a gente quer produzir aqui, ver se dá para surgir ao acaso, mas a intervenção humana, ela foi necessária, teve muita intervenção humana. Experimentalistas no campo da química prebiótica se esforçam para reencenar o que pode ter acontecido quando a vida surgiu do material inanimado. Vale a pena relatar a frequência, né, com que a intervenção humana foi necessária para obter o resultado específico. Afinal, não é fácil ver o que substituiu os frascos, as pipetas e as barras de agitação de um laboratório de química durante a evolução prebiótica, sem falar nas mãos do químico que realizou as manipulações. E sim, a maioria de nós não se sente à vontade com a ideia de intervenção divina nesse contexto. É exatamente com essas palavras, né, que eles estão dizendo no artigo em inglês. Pode passar. Aí surgem os matemáticos da evolução, é muito interessante.
né, são especialistas no ramo da matemática, né, eles conversando, dialogando com os biólogos para ver qual a probabilidade da vida surgir ao acaso. Uma das mais conhecidas incursões matemáticas, né, ocorreu numa conferência no Instituto ISTA de Anatomia e Biologia, da Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1965, onde matemáticos, biólogos e outros cientistas de áreas afins se reuniram para avaliar se o neodarwinismo era matematicamente viável. Os biólogos não se sentiram muito felizes com os desafios à evolução. Eles insistiam em dizer que os matemáticos não entendiam a evolução, mas não proporcionaram respostas quantitativas o suficiente. Então, pode passar. Aqui foi um dos desafios, né, que um matemático propôs. Ele disse qual a probabilidade de colocar os genes, né, da bactéria Escherichia coli em ordem. Né, lembrando que as bactérias são seres unicelulares, eles possuem uma célula só. Comparado com a célula humana, né, a bactéria ela é simples, né, embora ela também tenha a sua complexidade. Então, olha só o resultado. Se essa bactéria fosse espalhada sobre a superfície da Terra numa camada de 2 centímetros de espessura, haveria uma chance de 2 genes serem colocados em sua posição apropriada em 5 bilhões de anos, uma estimativa generosa para a extensão de vida na Terra. Esse longo período não fornece tempo para que outros genes se posicionem em ordem ou sequer os genes evoluam, um processo muito mais complexo. Então, olha só o que eles estão dizendo, né? 5 bilhões de anos é generoso, é muito tempo, mas ainda não é possível. Pode passar. Segundo o modelo evolucionista, a vida evoluiu há pelo menos 3,5 bilhões de anos, mas permaneceu num estado unicelular por quase 3 bilhões de anos. Então, subitamente, em menos de 100 milhões de anos, quase todos os filos, né, as classes de animais, foram produzidos na explosão cambriana. Né, o cambriano foi um período, né, da Terra, segundo os evolucionistas, há milhares de anos atrás, onde abruptamente surgiram as classes, né, de animais diferentes e complexos. E virtualmente, ou seja, a olho nu, ao que se pode observar, nenhuma classe evoluiu daí em diante. Né, aí dizendo de novo que 100 milhões, né, muito tempo, até mesmo 10 milhões, seria generoso para a evolução, mas que também não é possível. Pode passar. Olha que interessante essa informação. É até um pouco difícil de acreditar, mas é isso mesmo. A probabilidade de uma hipotética proteína funcional com 100 aminoácidos precisamente sequenciados, então eles sempre estão voltando nessa tecla, né, frisando essa tecla de que tem que ser milimetricamente sequenciado, né, senão não funciona. Então, a probabilidade, né, dessa proteína hipotética com 100 aminoácidos surgir por acaso é de 1 vezes 10 elevado a 127. Esse número todo grandão que vocês estão vendo aí. Está calculado ser mais provável uma mesma pessoa, você, John, olha só, está calculado que você pode ganhar na loteria todos os dias do século XXI do que uma simples célula surgir por acaso. Impressionante, né? Olha só essa informação também. Para uma proteína que necessite de 100 a 150 aminoácidos, o número já foi estimado como sendo muitas vezes maior do que todos os átomos do universo. O que é isso? As probabilidades de uma única proteína surgir por acaso, de 100 a 150 aminoácidos, esse número é maior do que todos os átomos do universo. É inacreditável. Pode passar. O problema, né, está dizendo ali, que não é só colocar os aminoácidos na sequência. Também, vocês viram que é muito importante que eles estejam na sequência, mas não é só isso. Né? Tem também o problema de escolher os tipos certos a partir de um vasto número de componentes orgânicos que estariam ali na sopa primitiva. Pode passar. A partir do que conhecemos hoje, não importam quais sejam as condições, apenas o tempo não é suficiente para que a construção naturalista da vida seja possível. Eu pedi para vocês lembrarem, né, lá do primeiro slide, dos primeiros slides, onde aquele livro de biologia do ensino médio estava falando que a hipótese mais aceita hoje é da evolução química, né, por acaso, porque daria tempo, né, contando com os milhões de anos da evolução. O evolucionista Stephen Jay Gould declarou que mesmo que a história evolutiva da Terra se repetisse 1 milhão de vezes, ele duvidava que algo como o Homo sapiens, nós, pudesse desenvolver novamente, o que ele chamou de gloriosos acidentes evolutivos. Estou trazendo para vocês, né, publicações, falas de especialistas da área, né, da evolução naturalista. Pode passar.
Esse artigo aqui é de 2018. Fantástico também. Foi publicado, né, na revista Progresso em Biofísica e Biologia Molecular, na Austrália. E tem vários nomes ali, foram mais de 20 cientistas evolucionistas de todo o mundo, de universidades renomadas, e eles estão tratando da causa da explosão cambriana, né, que eu falei com vocês, que foi aquele aparecimento abrupto de classes de animais. Foi terrestre, né, aconteceu aqui na Terra, ou seja, esses animais, para terem aparecido, eles evoluíram aqui na Terra, ou, né, as moléculas, para que eles evoluíssem, foram trazidas do espaço. Né, lembrando da teoria da panspermia cósmica, que a gente aprende lá na escola também, né, que parece mais uma coisa de ficção científica, mas aqui nós estamos vendo que é algo bem recente. Pode passar. Aqui é um trecho grande também, mas eu, né, fiz questão de trazer também, porque é muito interessante. Olha só a precisão como eles descrevem, né, os detalhes. A transformação de um conjunto de escolhidos apropriadamente monômeros biológicos, por exemplo, os aminoácidos, os nucleotídeos, em uma célula viva primitiva, capaz de evolução adicional, parece exigir superar uma barreira de informação de proporções superastronômicas. Foi o que eu falei com vocês, né? Ultrapassa o número de átomos do universo. Um evento que não poderia ter acontecido dentro do período de tempo da Terra, mas um artigo falando isso. Exceto, acreditamos, como um milagre. Então, os evolucionistas, né, num artigo, estão dizendo que para a vida ter surgido na Terra seria um milagre. Portanto, né, voltando aqui, todos os experimentos de laboratório que tentam simular tal evento levaram até agora ao fracasso sombrio. Portanto, parece razoável ir para o maior local disponível, né, o cosmos, em relação ao espaço, né, e ao tempo. Uma origem cosmológica da vida parece plausível e extremamente provável para nós, né, eles estavam dizendo. E várias ideias, né, que têm relação com isso também foram propostas por outros autores. Pode passar. Esse é só o trecho em inglês. Pode passar. Então, tudo isso acontece por quê? Lembra que eu falei com vocês, né, que com a descoberta do microscópio abriu-se o mundo da célula e eles puderam ver o quão complexos são esses processos, né? Isso é chamado de complexidade redutível. Pense numa máquina que precisa de um número X de peças para funcionar. Se você tirar uma peça, ela não vai funcionar. Isso é complexidade irredutível. Pode passar. Olha só o que disse, né, o doutor em bioquímica, que escreveu o livro A Caixa Preta de Darwin. A comunidade científica ficou chocada diante da enorme complexidade que a bioquímica moderna descobriu na célula. Ninguém na Universidade de Harvard, nem da Academia de Ciências dos Estados Unidos, nem um ganhador de prêmio Nobel, absolutamente ninguém consegue explicar detalhadamente como o cílio, né, não o cílio do nosso olho, mas o cílio é uma estrutura de locomoção das células, a visão, a coagulação do sangue ou qualquer outro processo bioquímico teria se desenvolvido conforme a teoria de Darwin. Ninguém consegue explicar isso. Pode passar. Essa citação foi feita pelo Fred Hoyle, um astrofísico britânico famoso. Ele se declarava ateu. Olha o que ele disse. A interpretação com bom senso dos fatos sugere que um superintelecto brincou com a física e também com a química e a biologia, e que não existem forças cegas das quais vale a pena falar na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos me parecem tão surpreendentes que duvidar dessa conclusão está quase fora de questão. Pode passar. Então, já que os evolucionistas, né, eles se depararam com tudo isso, eles formularam a hipótese do multiverso. O que é isso? Que não existe só o nosso universo, existem milhões, infinitos universos, e isso aumentaria a probabilidade da vida ter surgido aqui por acaso, e também, né, nesses outros universos. A ideia de multiversos infinitos pode ser a única explicação não religiosa, porém metafísica. A metafísica, ela abrange, né, outras explicações vindas de fora, daquilo que não podemos ver. Viável para resolver alguns problemas para a ciência, como o mundo RNA, já mostrei para vocês, os sistemas complexos, né, já mostrei para vocês, ou o ajuste fino. Esse ajuste fino é o universo, os astros, né, o cosmos, as leis da física, como cada coisa está no seu lugar e se comporta milimetricamente. A Lua está no seu lugar, o Sol está no seu lugar, a Terra, a gravidade ela tem uma proporção, então tudo funciona da maneira que deveria funcionar para a vida existir. Pode passar.
Então, olha só, a hipótese do multiverso não dispõe de evidências, e o meio para acreditar nela é somente pela fé. Então, provando aqui o que eu falei com vocês, né, no início da minha fala, nós temos que exercer fé nas duas teorias, né, nas duas visões. Quem disse isso foi o astrofísico Sodré Júnior, professor do Instituto de Astronomia e Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP.